Agora, vamos ver como que a gente faz para calcular probabilidades. Vamos fazer isso usando um exemplo. Vamos usar uma questão de exemplo. Olha só. Jogando-se um dado, qual a probabilidade de sair um número ímpar? Ou seja, a gente joga um dado, qual a probabilidade do resultado do dado ser um número ímpar? Como a gente faz para calcular isso? Eu vou te mostrar agora. Para calcular probabilidade, a gente sempre usa a definição de probabilidades, que está aqui. Olha só. Probabilidade é o número de casos que a gente quer dividido pelo número total de possibilidades. Essa é a definição de probabilidade. Olha só, sempre que a gente quer calcular probabilidade, a gente tem que calcular dois valores antes. Primeiro, a gente tem que calcular o número total de possibilidades. Depois, a gente calcula o número de casos que a gente quer. E por fim, a gente faz a divisão desses dois números. Eu vou te mostrar como faz isso com esse exemplo, com essa questão de exemplo. Vamos lá. A gente joga um dado, qual a probabilidade de sair um número ímpar? Então, beleza, vamos começar com o número total de possibilidades. Quando a gente joga um dado, qual é o número total de possibilidades? Quais são todas as possibilidades que podem acontecer quando a gente joga um dado? Bom, o dado pode sair o número 1, é uma possibilidade. O dado pode sair o número 2, outra possibilidade. Ou então o dado sai o número 3, ou o dado sai o número 4, ou o dado sai o número 5, ou o dado sai o número 6. Beleza, essas são todas as possibilidades de resultado quando a gente joga um dado. O dado pode sair 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Qualquer um desses números. São todas as possibilidades quando a gente joga um dado. Qual é o número total de possibilidades? Quantas possibilidades a gente tem listadas aqui? Bom, vamos contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O número total de possibilidades é 6, porque são essas, né? São essas possibilidades. Então, o número total de possibilidades é 6. Então, já vou marcar aqui do lado. Beleza, agora vamos calcular o número de casos que a gente quer. Olha só a questão. Jogando-se um dado, qual a probabilidade de sair um número ímpar? Então, quais são os casos que a gente quer? A gente quer os casos em que o resultado seja ímpar. Então, vou listar aqui embaixo quais são os resultados ímpares. Se sair o número 1, é um caso que a gente quer. Opa, saiu um número ímpar. Se sair o número 2, não. 2 é par, a gente não quer. O número 3, opa, a gente quer. É um caso que a gente quer. É um número ímpar. O número 4, não. Se sair o número 5, opa, esse é bom, porque é ímpar. É um caso que a gente quer. A gente quer os números ímpares. Se sair o resultado 6, não. Os números pares a gente não quer. Então, qual a probabilidade de sair um número ímpar? Então, quais são os casos em que o resultado é ímpar? Se sair o número 1, se sair o número 3, se sair o número 5. Quantos são? Quantos casos a gente tem que sair o número ímpar? 1, 2, 3. A gente tem 3 casos em que sai o número ímpar. Então, vou marcar aqui do lado, ó, 3. E por fim, para calcular a probabilidade, a gente divide os dois números. Olha só, vou marcar aqui embaixo, ó. Probabilidade é igual a 3 sobre 6. 3 sobre 6. Beleza. Essa fração a gente consegue simplificar, né? Simplificar por 3. 3 dividido por 3 dá 1. 6 dividido por 3 dá 2. Então a gente simplifica. 3 sobre 6 é 1 meio. Ou seja, a gente acabou de calcular a probabilidade. A probabilidade é meio. A resposta para essa questão é meio. Jogando-se um dado, qual a probabilidade de sair um número ímpar? Resposta, a probabilidade é meio. Agora vamos ver mais exemplos de questões.